exterior de España. Emissão em português. Olá, é 12 de abril e nestes dias estamos na expectativa da abertura da fronteira com Portugal. No entanto, o governo da Espanha sinaliza que poderá manter os controles pelo menos por mais uma semana por causa da pandemia de Covid-19 em ambos os países. Segundo o Ministério do Interior espanhol, a situação aconselha a manutenção das medidas preventivas de restrição à mobilidade. Em Madrid, os dados regrediram, alcançando os níveis de fevereiro. Em toda a região foram registrados 377 novos casos nas últimas 24 horas. É com essa atualidade que abrimos o programa desta segunda-feira, que conversará a seguir com um representante português da Sociedade Iberista. Com o encerramento das fronteiras entre Portugal e Espanha devido à pandemia, registraram-se perdas para muitos trabalhadores que vivem de um lado da fronteira e trabalham do outro. Apenas alguns pontos terrestres continuam abertos, criando grandes constrangimentos a empresas e à sociedade civil. A Sociedade Iberista defende que é preciso conversar com a população antes de serem tomadas decisões unilaterais. Sara de Melo Rocha entrevista o representante em Portugal da Sociedade Iberista. A Sociedade Iberista é uma plataforma cidadã criada em 2015 e oficializada em 2018. Junta membros de Portugal e Espanha que defendem a aliança estratégica das relações entre os dois países. João Azevedo é o representante do lado português da Sociedade Iberista. Em que é que consiste o iberismo e como é que ele é encarado? Muita gente olha para esse conceito como algo utópico. Isto porque, à partida, pressupõe que se deseja uma união unilateral entre os dois países lá da fronteira, Portugal e Espanha. No entanto, o iberismo é um conceito que começou a ser falado, pelo menos desde meados do século XIX, não é? E foi evoluindo e encontrando ramificações consoante as próprias transformações políticas e económicas que aconteceram em Portugal e Espanha. Por isso não é de estranhar até que este tipo de movimento ou de conceito é, acima de tudo, até falado por figuras e figuras incontornáveis das artes, das letras, da sociologia, da política, dos dois lados da península. Por exemplo, só para falar do caso português, já não se referindo a autores espanhóis, mas pelo menos portugueses, autores como Oliveira Martins, Miguel de Unamuno, António Sardinha, Violino Figueiredo, por exemplo, e o Fernando Pessoa, e mais recentemente podemos ir buscar uns como Saramago e Lobo Antunes, que foram e que são acérrimos defensores e que veem com lógica uma união estratégica entre as duas nações. A Sociedade Iberista, onde é que entra aqui? A Sociedade Iberista é uma organização de associados, de cidadãos comuns, que de acordo com os preceitos democráticos estamos unidos num interesse comum, que é não a tal ideia utópica de união unilateral dos dois países, mas sim concertar esforços, desenvolver estratégias e criar parcerias, e ao mesmo tempo dotar a sociedade e o poder de decisão daqueles que o têm, com estratégias para o desenvolvimento do território, no sentido em dotar as populações da Península Ibérica de melhores condições de vida, não é? Dentro deste contexto europeu, no fundo, que é a União Europeia. Há também quem defenda e quem critica um bocadinho este movimento por tender a parecer mais nacionalizado pelo lado espanhol, ou seja, os espanhóis acabarem por tomá-lo mais para si do que nós portugueses. Sente que isso acontece? Eu concordo com essa expressão. Eu até, inclusive, em termos de movimento associativo, existe um maior dinamismo do lado dos meus amigos e companheiros espanhóis do que do lado português. Isto, obviamente, tem as suas razões e, sobretudo, são razões históricas, não é? Fomos habituados, portanto, crescemos, são gerações em que nos foi implementada a ideia de que Espanha era o inimigo natural de Portugal. E, como tal, esse sentimento foi passado de geração em geração. E eu estou a dizer isto de uma forma muito macro, porque as especificidades culturais dos dois povos, mesmo dos portugueses, nós somos um povo muito heterogéneo. O que nos une é a nossa língua portuguesa, não é? Na Espanha acontece o mesmo. Por isso, quando falamos em escala nacional de países, eu compreendo que quem tem o poder, e a história não só da Península Ibérica, mas a história em geral da humanidade, se regeu por estes dois fatores, que é o controle do poder e o controle dos recursos naturais. É uma construção histórica do inimigo natural de Espanha. Então, há sempre aquele receio de muitos dos portugueses que
tudo que a Espanha queira fazer a Portugal, seja no sentido da anexação, seja no sentido de voltar a pertencer a Espanha. Do lado espanhol também, Portugal sempre foi visto como parente pobre. É um sentimento um pouco comum quando falo com amigos da Galiza, que também se sentem em relação à Espanha em si. Mas a Espanha, estava a falar de várias Espanhas, estava a falar de Espanhas, um manto de retalhos, de várias realidades, e por isso criou-se esta divisão histórica que não é fácil e são necessárias gerações para alterar. Mas isto está a mudar, nós sentimos que está a mudar, olhamos uns para outros de maneira diferente, mais como parceiros e não tanto competidores. Essa união parece estar agora um bocadinho posta em causa do ponto de vista físico, portanto, as fronteiras entre Portugal e Espanha estão fechadas e assim vão continuar pelo menos até dia 15 de abril, sendo que não sabemos se eventualmente poderá ser adiado novamente, como já aconteceu. A sociedade iberista acabou por ganhar algum fôlego com este fecho das fronteiras, porque o encerramento das fronteiras acaba por ser uma mostra física do oposto que o iberismo defende, não é? Que é esta ligação contínua entre os dois países. Como é que encaram este encerramento de fronteiras? Como é que ele tem afetado espanhóis e portugueses? O encerramento de fronteiras, embora compreendamos, e acho que toda a gente assim também o compreende, seja algo pontual e fundamental na questão do controle da pandemia, a verdade é que contraria os próprios princípios de Schengen. No caso da Península Ibérica, Portugal só tem fronteira física com a Espanha e a Espanha com Portugal e com a França. Portanto, para os dois países não seria complicado e assim o foi no primeiro confinamento, de uma forma concertada promoverem o encerramento e o controle das fronteiras para controlarem o problema, cada um do seu país e à sua maneira, da questão do Covid-19. Agora, se pensarmos que no caso das fronteiras portuguesas entram por ano qualquer coisa como 51.500 pessoas por dia, podemos perceber então que isto causa um grande transtorno, porque também as ligações aéreas estavam interrompidas. No caso de Portugal e da Espanha, especificamente, temos aqui a questão da raia, ou seja, a fronteira entre os dois países. Estão a falar de zonas crónicas com bastantes problemas esses quais desertificação, a perda da população, perda de serviços, baixa densidade populacional e económica, que com todos os constrangimentos que são criados pelo encerramento das fronteiras, agudiza muito mais as situações. Por exemplo, para ter uma ideia, o primeiro confinamento e o encerramento da fronteira com Portugal causou uma perda de faturação de mais de 92 milhões de euros no comércio e hotelaria do Minho, para não falar no resto do país. Portanto, isto aumentou perdas na casa dos 12% no comércio e 19% em hotelaria. Também o tempo de espera e o tempo de horas de trabalho que são perdidas, passagem das próprias fronteiras. Estão a falar de uma média, e isto valores muito conservadores, porque há longas filas diárias de 15 minutos de ida e 15 minutos de volta, não é? Perdeu 180 mil horas efetivas de trabalho. Podemos somar ainda o tempo que os trabalhadores também perdem nos desvios de centenas de quilómetros, em alguns casos, por não estarem habituados aos controles em todas as pontes. Isso, para não falar do próprio custo que acarreta, por exemplo, só em termos de combustível, que em média estima-se seja a 200 a 300 euros por mês a mais. Por outro lado, também estamos a falar do contacto, da parte cultural, da parte social. Para as pessoas da raia não existem fronteiras. Aliás, nunca existiu. E claro, com estes encerramentos, sem ouvir as próprias populações, porque é um dos problemas, porque foi a própria Ministra da Coesão Territorial, dizia aqui há algum tempo atrás, que não se podia encerrar de uma forma cega algumas destas fronteiras. Não foi tido em conta o próprio princípio da auscultação das populações, de perceber as especificidades que a fronteira tem nestes pontos. Também, por outro lado, não podemos esquecer que muitos destes problemas relacionados com o Covid é um problema de escala. E os governos analisam de uma forma macro. E esquecem muitas vezes o micro. E no micro está o ponto em que as populações depois não compreendem o porquê das decisões, muitas vezes unilaterais, que os próprios governos avançam, quer do lado português, quer do lado espanhol. Nós, sociedade iberista, temos feito um trabalho no sentido de alertar autoridades, no sentido de dotar de ideias, de forma a que isto, até para o futuro, não volte a acontecer.